Na lição de terça-feira dessa 7ª lição do segundo trimestre de 2018. Tem como tema a abominação da desolação. E isso aqui vai estar pano para manga, como diz, né, o ditado da costureira. Mas por quê, pessoal? Porque a interpretação sobre o que é a abominação da desolação, ela fica clara, né, tanto em Mateus quanto em Daniel, o que é os eventos. Ela tem uma aplicação imediata, histórica e também uma aplicação futura. Está na linha da lição, o autor da lição fala isso. A entrelinha que a gente quer trazer aqui é porque, às vezes, nós vamos ter que entender o que acontece entre esses dois eventos. O evento da aplicação imediata e também da aplicação futura. O que acontece? Porque nós temos, às vezes, algumas interpretações teológicas que divergem. Então, que você, professor da Escola Sabatina, né, esteja preparado. Aqui nós vamos trazer as duas visões, né, dessas divergências. E depois teremos uma fala também do pastor aqui que vai nos ajudar a melhor visualizar essas divergências teológicas, ok? Então, fiquem ligados aqui, acompanhem os slides. Vamos ver, então, qual é essa divergência teológica. Abominação desoladora. Vamos lá. Primeiro, Mateus 24:15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, ou abominação desoladora, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Vamos lá. Aqui tem bastante coisas, bastante entrelinhas, coisas bem complicadas. Vamos lá, Daniel 11:31. E saíram ele uns braços que profanaram o santuário e a fortaleza, e tiraram o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Aqui um primeiro ponto. Há quem faça a interpretação de que essa abominação desoladora seria Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, ele lutou contra os macabeus, contra os judeus. Ele entrou no santuário, no caso o santuário terrestre, e ele sacrificou um porco no altar do holocausto, entre outras barbaridades que ele fez. E alguns associam a abominação desoladora a Antíoco Epifânio. Ocorre que nós estamos aqui, a gente tem essa mesma referência em Mateus, após a revolta dos macabeus. Então, essa interpretação do Antíoco Epifânio, particularmente, eu não aceito. Quem aceita, tudo bem, fica à vontade. E aqui Mas a questão da abominação desoladora de Antíoco Epifânio, fica claro que diante da fala de Cristo Jesus, nós não temos como aceitar. Porque o Antíoco Epifânio estava para trás de Cristo Jesus. Jesus falou que estava à frente. Para frente, exatamente. E aí iria acontecer. Então, como que eu posso identificar a solução, a abominação desoladora com o Antíoco Epifânio, se Cristo Jesus, o Deus encarnado, ele se posicionou dizendo, quando acontecer? Para frente. Aqui as expressões hebraicas. Sheketz é um réptil impuro, mas também é traduzido como abominação, impureza, execração, um moleque, um menino vadio. E aqui Shamon, que é devastar, desolar, assombrar-se ou admirar-se. Lá Lúcio. Aqui é uma outra passagem de Daniel que muitas pessoas às vezes misturam com aquela anterior. E depois de 72 semanas será tirado o Mashiach, o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra, então determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade dessa semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Alguns, eles entendem que o sujeito, eles falam assim, é o príncipe. Só que aqui não é príncipe, veja bem, é o povo do príncipe. Então o sujeito aqui dessa fala é o Messias. É o Messias que na metade da semana fará cessar o sacrifício de ofertas e manjares. E sobre as asas da abominação virá o assolador. E isto até a consumação, e que está determinado será derradeiro. Vamos lá para a gente entender isso. Essa questão, olha só, aqui. A gente entende aqui no desenho. A gente tem aqui a metade da semana, é justamente aqui. Aqui é o começo das 70 semanas. Aqui a gente tem a meia semana, batismo de Cristo, ano 27. Aí a metade da semana morte. E daí o final da semana, apedrejamento de Estevão. Então, aqui nesse versículo de Daniel não está se referindo
a destruição do Templo de Jerusalém, a questão da cessação do sacrifício, é porque Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, sacrifício só. Então nós não fazemos essa associação das duas passagens de Daniel como se fosse uma coisa só. Vamos lá, próximo. Aqui o comentário bíblico adventista, volume 4, página 963, 964. Vamos trazer agora aqui um argumento de autoridade. Vamos lá. Essa profecia, no caso, a abominação desoladora, é uma profecia dupla, similar de Mateus 24, justamente que a gente está lendo, que se aplica tanto à destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos, como à obra do papado na era cristã. Deve-se observar também que a referência explícita de Jesus à obra da abominação da desolação, como ainda no futuro, naquela época, torna claro que Antíoco Epifânio de fato não cumpre essas profecias. A questão aqui que é a entrelinha maior. Nós vimos lá que, e está na linha da lição, trouxemos comentário do Adventista, que a abominação desoladora é uma profecia dupla. Começa com destruição do Templo de Jerusalém e atuação do papado, seria o decreto dominical. A questão é, entre esse intervalo, e como nós vamos falar das parábolas das 10 virgens, isso se relaciona. E vocês vão entender o porquê que se relaciona. Porque veja bem, nós temos aqui um período próximo do falante, no caso de quem estava se ouvindo, e um distante, mais próximo a nós. E esse iter, e o caminho ali? A divergência, e a divergência dentro da igreja adventista. Por quê? No Apocalipse, na revelação de Yoshua, fala em 7 igrejas, fala em 7 selos, fala em 7 trombetas e fala em 7 taças. E a questão principal é com relação às 7 trombetas. A gente tem, quem estuda a Bíblia fácil, está acostumado com o pastor Arilton, eu gosto da interpretação dele, inclusive. Ele fala o seguinte: primeira trombeta seria aqui. O juízo seria aquela de Jerusalém, os exatores romanos, os opressores seriam judeus. Aí vai, segunda trombeta. E essas trombetas, elas já se cumpriram ao longo da história. E faltaria apenas essa última trombeta aqui. A 6ª trombeta seria tocada. Entretanto, próximo slide, existe, por exemplo, o pastor Samuel Ramos, que ele analisa o Apocalipse e estuda de uma forma diferente. Ele interpreta como 7 igrejas, foram as 7 igrejas, 1854. Então, há 7 selos. Abre o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo. Depois que abre o 7º selo, 7 trombetas. Aí vai, e depois que se toca as 7 trombetas, 7 pragas. Depois que são as 7 taças. Depois das 7 taças, daí a volta de Yoshua. Então, são posicionamentos diferentes. Eu trouxe aqui, vamos para o último slide, que um inscrito do pastor Samuel Ramos, vamos deixar claro aqui que não é crítica alguma. Ele fez a seguinte pergunta, eu separei aqui: sou adventista do 7º dia e aprendi na igreja, inclusive no programa Bíblia Fácil, do pastor Arilton de Oliveira, e no guia de estudo do Apocalipse, que as 6 primeiras trombetas já foram tocadas. Tem mais perguntas, segue a pergunta, eu nem coloquei quem foi, obviamente, daí eu copiei a resposta do pastor Samuel Ramos. Vamos lá. A interpretação correta é aquela que respeita o contexto bíblico do capítulo 8 de Apocalipse. Entender as trombetas de forma histórica coloca tudo no passado, mas as trombetas são eventos escatológicos que ocorrerão após o fechamento da Porta da Graça. As 7 trombetas não pertencem às 28 crenças fundamentais do Adventismo. Por isso existem interpretações diferentes entre os teólogos adventistas. Foi providência divina estar o pastor aqui hoje. O Lúcio volta e vai dizer o porquê. Tcharam! E agora eu pergunto, diante dessas divergências, desses pastores às vezes que falam algumas coisas diferentes, colegas do pastor, como que nós então, cristãos adventistas ou outros amigos que estão assistindo, devemos nos portar? Às vezes a gente ouve, dentro da mesma denominação, temos batista, temos vários irmãos amigos aqui. Como que a gente se comporta quando a gente ouve pessoas falando coisas diferentes? Só me permita acrescentar, pastor, e aqui temos 2 leigos. Então, por isso que eu disse que era providência divina estar o pastor hoje, porque se tivesse 3 leigos aqui, esse tipo de entrelinha a gente não pode abordar. Bom, queridos, em primeiro lugar a gente tem que entender que nós não somos uma extensão de Deus. Nós não somos inspirados. Ninguém é inspirado. Na realidade, essa classificação não existe, né?
Porque qualquer pessoa pode ter o conhecimento, ou a prática, ou a vivência de um pastor, no sentido como é conhecido. A diferença é a questão administrativa, de dedicação exclusiva. Agora, não diante de uma questão de uma elite espiritual ou que detém o conhecimento. Não existe algo nesse sentido. Nós não somos como alguns e algumas classes que entendem que seus líderes são extensão de Deus e aquilo que eles falam é lei e revelação. Nós não somos inspirados. Inspirados foram os profetas bíblicos que tiveram a revelação ativa. Legal. Nós temos a revelação passiva. Nós somos iluminados, passivos de erros, passivos também de acertos sob a direção de Deus. Agora, quando um membro, alguém, observa dois pastores dizendo duas coisas diferenciadas, deve compreender que isso vai de estilo, de pontos de vistas, às vezes que não estão em oposição, mas se complementa se você entrar dentro da cabeça de Paulo e entender que Paulo estava dizendo aos judeus. Se você entrar dentro da cabeça de Tiago, entender que Tiago estava dizendo aos gentios. Então, se você entrar dentro da cabeça de um pastor, você pode entender que ele está mais em um aspecto, o outro pastor está frisando, enfatizando mais um outro aspecto. Então isso resolve boa parte das questões. Agora, quando existe uma questão em profecia, daí nós temos que tirar os sapatos, andar descalços, porque assim, as profecias que já se cumpriram, nós temos uma maior segurança em afirmar aquilo que aconteceu. Agora, as profecias que ainda vão se cumprir, nós sabemos o essencial, a coluna, os aspectos principais nós temos. Agora, os detalhes, nós não temos todos esses detalhes, nós não sabemos todos os nuances, ainda vão acontecer. Revelação progressiva. Exatamente. Então, um pode cair mais para um lado, outro cai mais para um outro lado, e existe uma unidade nessa diversidade. Agora, existem algumas coisas que são interessantes nós entendermos. Deus, ele não está conduzindo um indivíduo. E indivíduos ou pastores, qualquer pessoa, que se coloca como salvador da pátria, como ele descobriu o segredo, ele sabe o que está acontecendo, ele é o único que... Mas conduz a obra. É isso que eu vou trocar. Como? Mas conduz a obra. Ele não está conduzindo um indivíduo, mas está conduzindo o conjunto. Está conduzindo a obra. Exatamente, isso mesmo, ele está conduzindo um povo. Então, o intérprete das Escrituras, ele deve ter uma posição humilde em colocar os vários pontos. Olha, pode ser por esse caminho, pode ser por outro caminho, pode ser por esse terceiro caminho, talvez ainda um quarto caminho. Eu acho interessante esse caminho, talvez mais coerente, por causa desses motivos, esse motivo. Sobre relação à questão das 7 trombetas, é interessante nós entendermos que quando nós utilizamos as chaves hermenêuticas para fazer uma exegese na profecia, como adventistas, nós utilizamos o método gramático histórico. E o método gramático histórico fica claro quando nós observamos Daniel, Apocalipse, que nem tudo está no passado, nem tudo está no presente, há uma recapitulação. Uma outra coisa interessante, há a necessidade daquele que gostaria de estudar um pouquinho mais sobre esse ou aquele pastor ou professor, de compreender aonde que ele está se apoiando, em quais caminhos ele está seguindo e onde ele está se apoiando. Porque veja, eu não posso simplesmente chegar aqui e derrubar tudo aquilo que outros estudaram e agora colocar a minha posição como a única. Se alguém toma essa posição, não é equilibrado, não é sensato. É uma evidência que você não deve ir por aquele caminho, embora deva saber qual que é o pensamento. É interessante saber a respeito disso. Também é importante entender os antecedentes daquele pastor. Se você quer conhecer mais a fundo, veja quais são as outras interpretações. Essas interpretações já se mostraram verdadeiras, ou a história, ou o tempo, ou os anos, 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, esse pastor já fez uma interpretação, o tempo correu e a interpretação dele não se solidificou. Então já é uma evidência interessante para você observar que esse não é um caminho seguro a se seguir. Então, a humildade, a compreensão que isso é algo comum e que você deve conhecer esses pontos. Eu gosto muito de um professor que tive na faculdade, e o Rubens Aguilar, um homem de Deus. A cabecinha dele
junta a nós três aqui não dá o diâmetro, né? Camarada é uma bênção de Deus. E ele dizia assim: a teologia é como uma árvore, raízes, tronco, galhos grossos e medianos, nada se move ou pouco se move. Mas quando você chega lá em cima, existe uma folhinha que vai para a direita, outra para a esquerda. Isso não coloca em risco a árvore. É algo natural que nós devemos compreender e entender com maturidade. Interessante, hein, pessoal? Gostaram das entrelinhas? Bom, se gostaram, deixe seu joinha aí. Se você não é inscrito no canal e algum amigo, né, te compartilhou através da hashtag, compartilha no WhatsApp. Então, seja bem-vindo, né, ao canal Entre Linhas. Nós estamos aqui realmente para discutir as entrelinhas, talvez você está estranhando, né, as nossas falas. Nós pegamos a linha da lição e a gente explora as entrelinhas, beleza? Por isso chama-se Entre Linhas. Então, se você não é inscrito, se inscreva, acione o sininho para ficar sabendo dos novos vídeos que o YouTube publicar para você. E se quiser, comente aí conosco e nos vemos então no próximo assunto, no assunto de quarta-feira.